Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais fascinantes e misteriosos que existem. Um livro que influenciou profundamente a religião, mas que a maioria das Bíblias hoje em dia simplesmente não tem. O livro de Enoque. Para a gente ter uma ideia do peso desse livro, basta olhar para o Novo Testamento. A Epístola de Judas cita um trecho de Enoque, palavra por palavra. Peraí, como assim é um livro que um dia foi importante a ponto de ser citado nas Escrituras, simplesmente sumiu da maioria das Bíblias? Pois é, essas são as perguntas centrais que a gente vai explorar hoje. E a história por trás desse texto é tão dramática quanto as histórias que ele conta. Pensa só, um tesouro de conhecimento perdido para o nosso mundo por mais de 1000 anos, guardado em segredo numa única língua, num único lugar. Esse é o livro de Enoque. E a história que ele narra não começa aqui na Terra, começa bem mais alto. Isso mesmo. A narrativa de Enoque mergulha a gente direto num evento catastrófico. Um evento que vai dar o tom de todo o caos que vem depois. 200. Guarde esse número. 200 seres divinos, conhecidos no texto como os vigilantes, desceram no Monte Hermon. E olha, não foi um acidente. Eles fizeram um juramento, um pacto entre eles, para desafiar a ordem de Deus. E o mais interessante aqui é como a corrupção acontece. Não se trata só de anjos tomando esposas humanas. A coisa é mais sutil. Eles corromperam a humanidade ensinando artes e ciências proibidas. Azaziel, por exemplo, ensinou a fazer espadas, escudos, mas também a arte da maquiagem. A ideia é que o conhecimento em si não era bom ou ruim, mas foi entregue para a humanidade antes da hora, sabe? E isso gerou um desequilíbrio e uma violência sem precedentes. E o que nasce dessa união proibida? Uma raça de gigantes, os Nephilim, criaturas com um apetite insaciável que se tornaram o símbolo máximo de um mundo que estava afundando no caos. O texto aqui não economiza nos detalhes para mostrar o horror. 300 côvados de altura, gente, isso é uma altura inacreditável. Eles simplesmente devoraram tudo. As colheitas, o gado, e quando não tinha mais nada, se viraram contra os próprios seres humanos. A criação estava se consumindo. No meio dessa destruição toda, surge nosso protagonista, Enoque, um homem justo que recebe um chamado que o levará das profundezas da terra até o trono de Deus. E é importante notar isso. Enoque não é um guerreiro, ele é um escriba. A arma dele é a palavra. E Deus o incumbe de ser um intermediário, um mensageiro entre o céu e os anjos rebeldes que o abandonaram. A missão dele é clara, mas é aterrorizante. Ele precisa confrontar esses seres poderosos, registrar que o pedido de perdão deles não foi aceito e, para isso, viajar pelos céus, testemunhando os segredos do universo. E é aqui que o livro vira uma espécie de turismo cósmico. Sério, Enoque é levado numa visão através das diferentes camadas do céu e da terra. A linguagem é muito visual, fantástica. Enoque descreve sua aproximação aos reinos celestiais não com termos abstratos, mas com imagens de fogo, de cristal, de luz. É como se ele estivesse vendo a própria arquitetura do universo. Mas ele não vê só beleza, não. Ele também vê as prisões cósmicas. O livro ilustra que um conceito-chave. No universo de Enoque, até estrelas e anjos que desobedecem às leis de Deus são aprisionados em locais de punição. Essa é a visão final da sua jornada de ida, o destino que aguarda os vigilantes caídos. Um lugar de tormento eterno, preparado para seres celestiais que se corromperam. Com essas visões gravadas na mente, Enoque retorna à Terra. Sua missão agora é entregar o veredito final. A mensagem é brutal. Não há perdão. A punição dele será dupla: o próprio confinamento e a dor de assistir à aniquilação da sua própria prole. Então, o ponto crucial é que existem dois julgamentos distintos. Os anjos, sendo seres eternos, recebem uma punição eterna, ficarão presos até o fim dos tempos. Já seus filhos, os gigantes, sendo uma mistura de espírito e carne, são destinados à destruição na terra. Eles vão se voltar uns contra os outros numa carnificina, e o dilúvio vai limpar o que restar. E isto é fascinante. O livro identifica um único anjo, Azaziel, como o bode expiatório para toda a corrupção.
Ao ensinar a humanidade a fabricar armas e adornos, ele é responsabilizado por toda a violência e vaidade que se seguiram. O livro oferece uma explicação para a origem do mal no mundo. A história de Enoque é épica, mas seu verdadeiro poder reside na sua influência duradoura. Vamos ver como isso se desenrola. Muitas ideias que se tornaram centrais no judaísmo e no cristianismo posteriores já aparecem de forma vibrante aqui. Angelologia detalhada, a origem do mal numa rebelião celestial, a visão de um juízo final e até a figura de um salvador dos céus chamado Filho do Homem, todos esses são conceitos explorados em Enoque. Mesmo não fazendo parte do cânone bíblico para a maioria, as ideias do livro vazaram para a corrente principal do pensamento religioso. Ele se tornou uma espécie de roteiro de bastidores para o drama cósmico que se desenrolaria em textos posteriores. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o livro de Enoque tivesse permanecido no centro da tradição religiosa ocidental, como nossa compreensão de anjos, do mal e do fim dos tempos seria diferente hoje? É uma questão que mostra o poder duradouro de uma história bem contada.